Como investir em bolsa de valores para viver de renda. Eu quero falar hoje com você um pouquinho sobre como viver de dividendos. Juros sobre capital próprio, investimento em bolsa, investimento em ações, seja como você entender, certo? O fato é que você vai se tornar um sócio de uma empresa. Fica comigo até o final que a gente tem grandes revelações aqui, grandes impressões de como você fazer isso. Tá? É um caminho muito bacana de se enriquecer e viver de dividendos, viver com renda passiva. Faz o seu like, faz a sua inscrição, não perca nenhum conteúdo do canal. Se você ativar o sininho, você vai receber todas as notificações, tá? Em primeiro lugar, você tem que cuidar com as armadilhas. A Bolsa de Valores tem várias armadilhas e hoje o que não falta no mercado são youtubers falando a respeito dessas armadilhas, né? Que são engodos, é a ilusão dos ganhos rápidos, tá? O primeiro deles é o day trade, quando você compra e vende no mesmo dia. Todos os dias comprando e vendendo, é a ilusão de se ganhar rapidamente grandes volumes de dinheiro. Isso vai gerar grandes taxas, vai enriquecer, não você, vai enriquecer o dono da corretora, os sócios das corretoras. Por quê? Porque gera muita taxa de corretagem. Ou seja, toda vez que você compra ou vende uma ação, você tem que pagar uma taxa de corretagem para a corretora que que fez essa operação, certo? Há um interesse muito grande, então, das corretoras em divulgar o day trade como forma de você obter grandes lucros no mercado de ações. E aí se fala em fazer lucro ou fazer prejuízo. Na verdade, quando você usa essa nomenclatura, você já sabe que você está numa armadilha. Tá? Em primeiro lugar, você tem que lembrar do day trade. Day trade não enriquece ninguém, a não ser as corretoras de valores, certo? Vai gerar taxa de corretagem, cuidado. Segundo, as carteiras recomendadas. Eu costumo dizer o seguinte, que como que um cara faz uma análise técnica a respeito de uma carteira de ações num mês e no outro mês ele recomenda outra? Como ele fala que você tem que vender a desse mês e o mês que vem você tem que comprar outra. Não existe uma empresa que vá bem num mês e no outro mês ela não vá bem. É muito raro isso acontecer. Se você tem uma análise técnica, uma análise fundamentalista a respeito de uma determinada empresa, essa análise fundamentalista fala sobre a vida da empresa, sobre o histórico dos últimos 5 anos, como pagador de dividendos, e por aí vai, o PL, o P sobre VP, e por aí vai. Não existe uma carteira recomendada num mês que no outro mês não seja recomendada, a não ser que haja um fato muito grande, um fato muito problemático que tenha acontecido nesse meio aí, tá? Então, cuidado com as carteiras recomendadas. Sabe aquela coisa de você, qual é a boa desse mês, sabe? A boa desse mês não pode ser a ruim do mês que vem. Por que ela vai ser ruim no mês seguinte? Entende? Isso são verdades que são pagas pelas corretoras. Abra os seus olhos. São verdades pagas por corretoras. Tá? Terceiro colocado aí das dificuldades, para você viver de dividendos, você tem que tomar cuidado com a terceira armadilha. A primeira é o day trade, a segunda são as carteiras recomendadas e a terceira são as blue chips, ou seja, as empresas mais negociadas na bolsa, são as de grande volume de negociações. As blue chips, elas não são necessariamente empresas lucrativas, não são necessariamente boas empresas, são empresas que tiveram grandes negociações. Tá? Então, se você tem uma empresa que foi altamente recomendada por uma carteira recomendada de várias corretoras, se foi uma empresa que foi negociada com bastante day trade, foi negociada várias vezes, compra e venda, certo? Então elas são blue chips. Então o que você tem que analisar não é se ela foi em primeiro lugar, você não tem que analisar isso em primeiro lugar, isso é sempre ser o último. Se ela foi
bem negociada, ela tem liquidez. Isso é interessante se notar, mas isso não significa que ela é uma boa empresa para você investir. Talvez ela seja muito pouco lucrativa e não seja interessante. No meu ver, por exemplo, a Petrobras hoje deixou de ser a queridinha. Não, eu não investiria, não é nenhuma recomendação, tá? Eu quero dizer o seguinte, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Eu só estou falando a minha opinião, como eu enxergo, que se a própria... O BNDES vendeu tudo que ele tinha em Petrobras, sendo uma entidade do governo, por que eu tenho que comprar? É o que eu penso, certo? Então, na verdade, elas são pagas por corretoras, essa recomendação dessas carteiras. Aí há um volume grande de compra e venda dessas ações, né, no day trade, e aí acontece que as blue chips são promovidas. Então tome muito cuidado com essas armadilhas aí. O que eu preciso observar então, para que eu possa viver de dividendos e de renda passiva? Investir em ações é como comprar imóveis. Por exemplo, eu vou comprar imóveis para viver de aluguel, certo? Então eu vou lá, compro tudo que eu puder, né? E de repente há uma liquidação, eu tenho um dinheiro guardado, eu vou lá e compro um monte de imóvel, e aí eu vou viver de aluguel. O que acontece? Eu tenho um monte de imóvel para alugar. Então eu tenho um monte de renda a partir do imóvel. Então eu fico com um monte de imóveis para alocação. Então é mais ou menos isso, a ação é isso. Eu vivo de dividendos que são provenientes das ações que eu comprei das empresas que eu avaliei serem as melhores, certo? Eu compro mais quando há uma liquidação. Quando é que há uma liquidação? Quando o preço cai. Então, quando o preço cai da ação que eu avalio ser uma boa empresa, então eu compro mais. Na queda da Bolsa de Valores, há uma grande oportunidade de compra para você aumentar o seu posicionamento em determinadas empresas. Então, eu passo a ter um monte de dividendo, ou seja, imóvel para alocação. É a comparação mais bacana que eu já vi, tá? Então, para a gente concluir hoje, agora, nesse momento, primeiro, foca em dividendos, em juros sobre capital próprio, foca em comprar ação que paga bons dividendos. Tem um histórico nos últimos 5 anos de boas pagadoras, nada de IPO, nada de comprar carteira recomendada, nada de blue chip, tá? Cuidado com isso, cuidado com day trade. Fora da day trade, sai fora, fuja dela, nada de day trade, certo? Cuidado, você só vai pagar taxa para a corretora e não vai gerar renda para você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e deixa aí o seu like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal para receber os mais conteúdos, tá bom? Até o próximo vídeo.